Agora há pouco terminou uma sabatina de 2 candidatos ao CNJ e eu penso que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, está introduzindo uma sabatina de grande valor de informação para, não só para a sociedade, mas permitindo que os senadores possam questionar os indicados. E ali teve um tema muito sensível, que é a questão da delação premiada, levantado por um colega senador, e eu fiz uma observação sobre delação premiada, dizendo que a delação não é um pau de arara em que o indiciado é colocado à força para um depoimento, para dar declarações sob força. Na verdade, a delação é opcional, é voluntária. Não tenho conhecimento jurídico, mas sei que um juiz, e o juiz Sérgio Moro tem sido extremamente cauteloso, discreto, e usando esse instrumento dentro do processo jurídico apenas para contribuir para isso. A TV Senado, que está engessada na sua programação, acabou cortando. E eu, para minha alegria, já alguns telespectadores me mandam uma mensagem reclamando que não puderam ouvir a minha colocação a respeito disso, porque eu não me limito apenas à questão da delação premiada, ao aspecto jurídico em si, que já foi motivo de manifestação do ministro Fachin a respeito da validade desse procedimento. Mas, na verdade, o indiciado, ele usando a delação, ele é beneficiado. Ele é beneficiado, mas sob uma regra muito dura, em que, se ele não cumprir essa regra, ele perde o benefício de uma redução da pena, eventualmente. Isso em caso de condenação, é claro. Mas é apenas um detalhe de uma instrução de um processo que vai depois ser julgado. Então, mas amanhã eu vou cuidar desse assunto específico. Hoje eu venho tratar especialmente de uma promessa do governo, em especial do BNDES, o famoso BNDES, com os caminhoneiros de nosso país, especialmente do meu estado, do Rio Grande do Sul. A questão é que a demora do BNDES em regulamentar as novas regras para financiar máquinas e equipamentos agrícolas através do FINAME e também para caminhões, prevista na famosa Lei dos Caminhoneiros e sancionada em março, nós estamos em junho, entrando em julho quase, está deixando na mão centenas de transportadores do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros. O setor estima que o transporte no Rio Grande do Sul está reduzindo, em média, 30%, não só pela desativação econômica, mas também porque estas regras não foram regulamentadas. Só a Associação Brasileira dos Caminhoneiros de Pelotas, presidida por Nelson Vergara, calcula que dos 400 caminhoneiros associados, cerca de aproximadamente metade deles, ou seja, 200 caminhoneiros, estão com dificuldades para pagar as parcelas mensais do FINAME, atrasadas por causa do agravamento da crise econômica e da retração na economia. Não fosse o início do plantio da soja em algumas áreas do estado, que gera atividade de transporte de adubos para as lavouras, a situação do transporte e do frete estaria ainda pior. A queda drástica do comércio tem resultado em menos cargas para transporte e, por isso, muitos caminhões estão parados. A dívida do FINAME, porém, para esses transportadores está em pleno movimento. Quer dizer, a economia está parada, mas a cobrança do financiamento está andando rapidamente. A cada mês, essas dívidas crescem e aumentam na contramão da economia em estágio recessivo. Segundo os transportadores, se em 30 dias essa situação não for equacionada pelo BNDES, aí faço um apelo ao doutor Luciano Coutinho e aos técnicos do BNDES, a inadimplência no FINAME aumentará e mais autônomos terão que se desfazer dos caminhões e, nos casos mais graves, sair, inclusive, dessa atividade tão importante para toda a economia de nosso país. Diversos caminhoneiros têm reclamado que, mesmo após recorrer aos bancos credenciados, com toda a documentação na mão e os critérios previstos na lei dos caminhoneiros, nada está sendo feito por ausência de regramento que depende do BNDES. Senador José Medeiros, eu sei que
manifestação de comunicação adiável, não prever regimentalmente a parte. Mas eu tenho certeza que o senador Jorge Viana tem sensibilidade para esse problema e, Vossa Excelência, eu esperava, sim, uma participação numa parte, porque tem defendido a categoria, porque é da Polícia Rodoviária Federal. Com muita gentileza, de sua parte, eu concedo essa parte a Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente, senadora Ana Amélia, pela parte, e louvo Vossa Excelência por trazer esse assunto à baila. Nós tivemos uma luta incansável, alguns meses atrás, contribuindo até com o governo para que, naquele momento de difícil situação pela qual passavam os caminhoneiros, que já era esse problema, todos nós, Vossa Excelência, então, foi incansável aqui, junto com o senador Paim, com o senador Blário Maggi, senador Moca, e contribuímos naquele momento, buscando entendimento para que a greve fosse debelada. Os caminhoneiros pararam esse país. É bom a gente lembrar que o país estava já sofrendo desabastecimento. E qual foi o compromisso que foi feito? Foi feito esse compromisso que Vossa Excelência agora traz aqui na tribuna. Então, louvo Vossa Excelência por isso, porque para relembrar o governo da agonia que foi, esse governo ficou a reboque da situação. É bom lembrar. Demorou 10 dias e houve a contribuição de senadores da oposição, da situação, enfim, de todos, no sentido de debelar. Chegou-se a essa solução, e Vossa Excelência agora traz a cobrança com muita propriedade. É importante o governo ver que esse problema não foi criado por esses caminhoneiros. Houve uma oferta de empréstimo, essas pessoas investiram na economia, e eu relembro aqui o ex-presidente Lula, certa feita, quando se incentivou que as pessoas comprassem carro a gás, porque disseram que haveria gás, ele disse, olha, a responsabilidade é do governo, porque foi o governo que falou que poderia comprar carro a gás. E as pessoas foram lá e investiram. Então, nesse momento, é importante alguém do governo tomar a posição e assumir essa responsabilidade e ouvir esse alerta que Vossa Excelência faz aqui. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, senador José Medeiros, até por recobrar a memória desse compromisso feito para conseguirmos, no entendimento com a categoria, para encerrar a greve. E a categoria, depois de intensas negociações que envolveu, como disse muito bem Vossa Excelência, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o senador Moca e o senador Blairo foram os representantes designados pelo presidente Renan Calheiros para fazer a interlocução com as lideranças dos caminhoneiros, foram bem-sucedidos, trabalharam intensamente, o senador Paim também como vinculado à área dos trabalhadores, e na Câmara, meu colega deputado Covatti Filho, que é da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros, deputado Jerônimo Gerg, todos entramos nesse circuito, Vossa Excelência também, com a ponderação de sempre, para ajudar. Foi um momento realmente complicado para o próprio governo, porque o transporte de remédios, de alimentação para os animais, a ração, tudo estava comprometido, correndo o risco de um gravíssimo prejuízo para toda a economia brasileira. E graças ao entendimento e à sensibilização da categoria, eles suspenderam a greve mediante as condições estabelecidas num acordo. Acordo é para se cumprir, senador. Não precisa escrever no papel. A palavra basta. Então, queremos que o BNDES regulamente esta matéria que foi acertada e acolhida lá naquele momento. Isso é março. Estamos falando em março do acordo. Agora, nós estamos em junho, virando para julho. Então, quase 5 meses de espera. Então, eu penso que a equipe técnica do BNDES está qualificadíssima para fazer isso. Então, nosso presidente Luciano Coutinho, por favor, lembre dessa questão política, desse entendimento, desse acordo com os caminhoneiros, porque depois, quando a categoria parar de novo, ela terá motivos de não acreditar que o acordo será cumprido. É simplesmente isso o resumo da ópera. Então, queria lembrar que o trabalho desta casa fez em relação à lei dos caminhoneiros, liderada pelo senador Paim, a lei 13.103 de 2015, inclusive com a participação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual eu sou presidente, precisa ser complementado pelo Executivo, sem que as regulamentações por parte do BNDES, essa lei, infelizmente, fica empacada, fica guardada. As negociações para promover ajustes no transporte autônomo foram intensas.
Na audiência pública promovida pela CRA, no dia 12 de março, ficou evidente que, para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil, foi preciso condições para o setor continuar em plena atividade, mesmo no período da crise econômica. O governo prometeu tomar as medidas necessárias para permitir a prorrogação, por 12 meses, do pagamento dos caminhões adquiridos pelo programa Pro Caminhoneiro e Finame, do BNDES. Até agora, porém, esses acertos, como eu disse, não saíram do papel. É preciso resgatar o cumprimento desse acordo. E eu falo isso em nome dos caminhoneiros. Meu estado é um estado que anda sobre rodas. Nós temos cidades em que é chamada capital dos caminhoneiros, como São Marcos, a mesma minha cidade, Lagoa Vermelha. Os maiores clubes que tem lá são dos caminhoneiros, senador Zé Medeiros. Então, é uma categoria muito organizada. Então, eu queria exatamente fazer esse pedido. E, para terminar, presidente Jorge Viana, logo eu chamo Vossa Excelência, com muito prazer. Eu queria, não é só a questão dessa relação dos caminhoneiros, mas me preocupa muito uma outra questão, muito, é que nós, em todos os simpósios, o senador Jorge Viana, inclusive, participou em Boston, nos Estados Unidos, de um debate amplo sobre a questão do Brasil do século XXI. Quando nós, na Universidade de Harvard, discutimos uma questão, qual era a grande prioridade do Brasil? A educação. Então, durante 3 anos, examinamos, vimos os casos bons, casos bem-sucedidos do Ceará, do Rio de Janeiro, um grande trabalho. A presidente, em boa hora, anunciou a Pátria Educadora. Eu acho que é a implementação. Tivemos programas importantes, ProUni, o FIES, e agora, nesse ajuste, esses setores foram duramente afetados. Então, nós temos que, ou é prioridade, ou nós temos que cuidar dela como prioridade, dar atenção. E agora não é só o FIES que tem comprometido o orçamento. O programa da formação de professores tem sido vítima desse problema orçamentário. E, na semana passada, eu destaquei aqui no plenário que dos cortes desse programa criado para formar professores, superam 90%, segundo cálculos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que está subordinada exatamente ao Ministério da Educação. Mais de 7 mil professores matriculados no curso de licenciatura para melhorarem a sua qualificação como professores das escolas do ensino básico, o fundamental e médio, correm o risco de não continuarem seus estudos neste ano. De 80 mil bolsas disponíveis, 70 mil foram suspensas. Falo de bolsas de 2 programas muito importantes na formação de professores. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, assim chamado, que concede bolsas aos alunos de licenciatura que participam de projetos de iniciação ao ensino em universidades e faculdades, e também o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, focado na oferta de educação superior para professores da rede pública. Para dar continuidade a essas políticas, a CAPES precisaria, até o fim do ano, de, no mínimo, 378 milhões de reais. O caixa atual, porém, não passa de 84 milhões de reais. Com os cortes, vai faltar dinheiro para pagar essas bolsas e, mais uma vez, a educação brasileira pagará a conta da questão orçamentária atual. A reitora da Universidade Estadual do meu estado do Rio Grande do Sul, a reitora Arisa Araújo da Luz, está muito preocupada porque os cortes terão impacto também às instituições estaduais, federais e comunitárias, não só do meu estado, do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil. É que nessas instituições, esta bolsa, ela também financia o pagamento para o estudante que vai ali estudar e se qualificar para ser um bom professor. Ou seja, é realmente um corte muito radical, preocupante na formação dos professores que vão dar aula, especialmente no ensino fundamental. Eu chamo a atenção, agora, daqui a pouco, vai ter uma cerimônia no MEC, vou voltar a trabalhar, a tratar desse assunto,
porque não é possível. A reitora da UERGS, que é a Universidade Estadual, falou também em nome das universidades comunitárias, que o Rio Grande do Sul tem um grande número delas, muito eficientes, muito responsáveis pela educação superior no nosso Estado e também participando desse ativo e ótimo programa de formação dos professores em licenciatura, mas, lamentavelmente, também esse programa está cortado em 90% do seu orçamento. Assim, não dá.